Graça e paz a todos. Hoje é mais um dia importante que nós vamos compartilhar da palavra de Deus com você. Eu espero que você esteja com o coração aberto e pronto para ouvir aquilo que Deus tem a dizer ao teu coração. Hoje, tentando fugir um pouquinho das circunstâncias e dos dias que a gente tem vivido, Deus trouxe uma outra palavra ao meu coração e eu quero compartilhar. Já há alguns dias, Deus tem falado isso ao meu coração e eu quero compartilhar com você neste momento. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, e diz assim esse texto: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma medida que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém. Esse é um texto que você provavelmente já tenha conhecimento dele, mas um texto que deixa para a gente alguns ensinamentos importantes para aqueles que querem viver para o reino e a favor do reino de Deus. O nosso foco, a nossa palavra, ela tem sempre sido direcionada no sentido de que queremos ser parecidos com Cristo. E dentro desse pensamento, eu comecei a procurar entender o que Jesus faria diante de algumas situações que a gente vive, que eu vivo, que você vive. E eu tentando entender isso, eu fui buscando de Deus nessa palavra a respeito do julgamento. E uma das coisas muito importantes da gente entender que quando Jesus fala a respeito de julgamento, ele não está falando a respeito de condenação. Quando Jesus fala de julgamento, ele está falando de um pré-juízo ou um pré-julgamento que você tem ou faz a respeito de alguém. E dentro desse pensamento, eu anotei algumas coisas aqui. Entre elas, uma das coisas importantes é tentar entender o que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos, o que Jesus está nos querendo dizer nesses dias. A gente sempre ouve falar, olha, não julgue para não ser julgado. A gente sempre ouve falar, olha, cuidado, você não pode julgar e assim por diante. Do outro lado, a gente vê Paulo dizendo aos seus companheiros, olha, julguem se o Espírito é de Deus, julguem se esse Espírito procede, julgue as ações, e Paulo vai dizendo algumas coisas com relação a isso. Então, o que é problema? O nosso julgamento, de fato, é problema? Ou o critério com que nós usamos para os nossos julgamentos? Jesus disse aqui, olha, não julguem para que não sejam julgados, porque à medida com que vocês medirem, vos medirão a vós. O grande problema do nosso julgamento é que os nossos critérios de julgamento partem de um ponto introspectivo da nossa visão ou da nossa cosmovisão. Então, nós julgamos as pessoas porque nós olhamos para as pessoas com o nosso ângulo de visão, com a nossa cosmovisão. Então, a gente imagina como deveria ser a reação, como deveria ser o procedimento a partir da nossa cosmovisão, a partir daquilo que nós visualizamos. Como, por exemplo, você vê uma pessoa caminhando do outro lado da rua e logo de imediato essa pessoa vira o seu rosto para um outro lugar. Eu, da posição, do ponto de vista em que eu estou, eu olho e tenho dele um pré-julgamento com relação à sua atitude, à sua forma de ver. Eu não tenho possibilidade de vê-lo
de observar o mesmo ângulo que ele está observando, eu não tenho possibilidade de enxergar o que ele está enxergando, mas eu mesmo à distância, eu me coloco na situação em que ele se encontra, do outro lado da rua, e faço uma imagem pré-concebida daquilo que ele poderia estar olhando. E aí a gente tira os nossos juízos com relação a isso. Uma das outras coisas, a gente percebe uma atitude em outra pessoa e como se fosse as minhas atitudes, eu faço julgamento dessas situações como as minhas atitudes, como se eu faria se eu estivesse lá ou mesmo eu não faria se eu estivesse do outro lado. Então, o grande problema do nosso julgamento é que nós não olhamos da forma como realmente a pessoa se encontra do outro lado. Nós olhamos como nós, com a nossa mentalidade, enxergamos a situação do outro lado. E o problema que Jesus coloca aos seus discípulos é justamente isso. Não julguem. Jesus, de certa forma, está dizendo, vocês não têm condições, vocês não têm dentro do critério de vocês possibilidade de analisar o sentimento, o coração, a motivação de outro da posição que você está. Então você corre um risco sério no julgamento. Então a atitude do outro, ela não pode ser medida pela minha cosmovisão, ela não pode ser medida pela minha forma de olhar, porque eu não estou vendo as coisas a partir do ponto de vista que o mesmo está vendo. E a nossa forma de colocar as coisas e achar que Deus também tem a mesma visão, o mesmo tipo de visão da gente. Como, por exemplo, eu ouço alguém ouvindo alguma música, alguém fazendo alguma coisa ou assistindo alguma coisa que não me agrada. De imediato, eu costumo olhar para essa pessoa e a entender que ela também não está agradando a Deus, porque isso não me agrada. É uma forma de julgar a atitude e a ação de alguém diante dos meus gostos, diante da minha forma de entender o que é certo e o que é errado. E dentro dessas possibilidades a gente incorre num risco muito grande de gerar algum tipo de acusação ou um tipo de pensamento que não é verdadeiro a respeito de alguém, a respeito de algo, a respeito de uma situação. Então Jesus estava falando a respeito disso. Não julguem para não serem julgados, porque a forma que vocês julgarem, vos julgarão também. Vocês vão medir as pessoas e elas medirão vocês também por conta disso. E eu comecei a ler e a tentar entender algumas coisas, porque a gente faz essas coisas porque entendemos que Deus talvez não goste, talvez Deus não queira esse tipo de ação. E aí eu comecei a tentar entender o pensamento de Deus. E Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 11, que os pensamentos de Deus são insondáveis. Tem um texto que eu gosto muito desse texto de Paulo, no versículo 33 em diante, que ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Pois quem compreendeu os intentos do Senhor, ou quem é que foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado, mas dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Paulo está falando de que Deus é insondável, não há como entendermos os juízos e os pensamentos de Deus. Então, dentro disso tudo, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, há uma história falando a respeito de Davi. Quando Samuel sai para ungir a Davi e vai para a casa de Jessé,
E logo Jessé coloca diante de Samuel os seus filhos. Jessé deixa um dos filhos de fora, que era Davi, que estava pastoreando ovelhas no pasto. Jessé coloca à disposição o primeiro filho, um filho formoso, um homem preparado para a guerra, um homem forte. E logo de cara Samuel entende que deveria ser aquilo e Deus fala ao coração de Samuel: Samuel, não unja, porque eu não vejo como você vê. E diante desses pensamentos, eu não vejo como você vê, você já pensou que em todas as outras circunstâncias, em todos os outros momentos em que você faz qualquer tipo de juízo, Deus pode estar te dizendo, eu não vejo como você vê. Deus não vê como o homem vê. Foi essa a palavra que foi dita ao Samuel. E existe um outro texto que está em Isaías 55, versículo 8. Deus diz, através do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os teus caminhos. Então a gente vai entrando dentro desse texto e tentando entender e compreender o julgamento de Deus com relação às coisas, as mesmas coisas que nós olhamos. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo, ele começa a revelar a intenção de Deus com relação a nós, que era nos tornar a semelhança dele. Diz assim o versículo 29, para quem ele concebeu antes, ele também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. A intenção de Deus, o tempo todo, foi nos fazer a semelhança de Jesus. Durante todo o processo, desde o momento da criação, Deus quis separar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Deus quis criar uma nação que fosse humana, mas que fosse inclinada a Deus, uma nação que fosse, de certa forma, dispostas e voltada inteiramente para o reino de Deus. Esse era o propósito de Deus desde o princípio. E como tudo passou pelo processo da imperfeição e da injustiça do homem, Deus teve que enviar Jesus, o seu Filho, para morrer por nós, e por meio de Jesus nós alcançamos a possibilidade de ser semelhante a Deus, de voltar à nossa essência, de ser semelhante a Cristo. E dentro desse pensamento, quando nós falamos a respeito de julgamento, eu preciso tentar entender a cabeça de Jesus para entender o que eu posso, o que eu não posso julgar, o que eu devo e o que eu não devo fazer mediante as coisas que me envolvem. A palavra de Jesus é: não julguem. Jesus está dizendo: não julguem, porque na verdade nós não temos em nós capacidade de fazer algum tipo de julgamento que de fato seja justo, porque não conseguimos ter a visão do outro, nós não conseguimos ter no nosso coração o mesmo sentimento que está no outro, e para nós é muito fácil, do nosso ponto de vista, tecer qualquer tipo de palavra ou julgamento a respeito de alguém, mas eu quis entender o coração de Jesus, e para entender o coração de Jesus, a palavra de Jesus me levou a um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 5, quando João é levado para o céu, diante de todos os anciãos, os anjos. João é levado para o céu para ter uma visão do lado de onde Deus estava revelando para ele. Primeiro, Deus, no começo do Apocalipse, ele começa a dar para João uma visão do reino, do céu, de como tudo é. No capítulo
4 e 5, ele começa a ter uma visão de dentro do céu, como tudo funciona, como tudo é. E nessa parte do livro, do capítulo 5, ele começa a dizer assim: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi o anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse texto é um momento logo do início da revelação de Deus a respeito do céu, trazendo João para dentro do céu. E esse texto fala de que João tinha uma perspectiva de julgamento e de juízo muito grande, assim como nós às vezes temos. João, ele chegou diante do trono e viu tudo aquilo, e alguém que dizia: quem é digno de abrir os selos, de abrir o livro e tirar o selo? Quem é digno de romper o selo? Mas como não havia ninguém que era digno de abrir, então a palavra do próprio João, escrita aqui, era: eu chorava muito. De vez em quando a gente tem algumas percepções a respeito do julgamento de Deus. A gente olha para as coisas que acontecem à nossa volta. A gente vê a nossa impotência diante de situações. A impotência daqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão à nossa volta, e ninguém pode fazer nada. Aí de repente vem um anjo e diz: eis aí o leão da tribo de Judá, esse é digno de abrir o livro e tirar o selo e romper o selo. E aí o coração da gente se alegra por todas essas coisas, e a gente começa a ficar esperando de Deus algum tipo de coisa estrondosa, de que Ele coloque debaixo dos nossos pés as nossas situações. Só que aí a visão de João, ela segue. Depois do anjo ter dito para ele: olha, não chore, eis o leão da tribo de Judá, ele dá aquela animada, porque agora o leão está prestes a julgar a nossa causa. Aí ele olha para o trono e depois eu vi, diz aqui no versículo 6, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. De vez em quando não dá a impressão que diante da sua circunstância, aquele cordeiro que nos faz a justiça está como um cordeiro morto? Só que o que João viu aqui é muito mais profundo do que isso ainda. Ele vai dizendo que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E aí a gente começa a ver todas essas coisas e a ficar um pouco atemorizado. A gente lê Apocalipse, de vez em quando nos dá uns certos temores com algumas coisas. Primeiro porque um cordeiro, como que estava morto. Aí você olha e vê no cordeiro 7 chifres. E você vê no cordeiro 7 olhos. Então parece um monstro. Mas na verdade, toda a representatividade desse texto está dizendo que Jesus, que veio como leão, como o rei, pronto para julgar, tem o seu julgamento
na forma de um cordeiro que foi morto. E dentro desse julgamento, ele tem o seu poder, a sua soberania, e os seus olhos estão por todos os lados. De vez em quando a gente vive algumas situações, alguns problemas, algumas dificuldades, e a nossa nítida impressão é que Deus não nos vê, Deus não está nos vendo. E tenho certeza que em algum momento da sua vida você teve esse pensamento de que Deus não viu, de que Deus não estava enxergando. E aqui em Apocalipse, no versículo que nós lemos, a Bíblia diz que o cordeiro tinha 7 chifres, ou seja, todo o poder, tinha os 7 olhos, ou seja, os seus olhos estavam para todos os lugares, ou seja, nada podia fugir da vista do nosso juiz, do nosso cordeiro. E eu fiquei pensando um pouco mais, já tentando sair um pouco da área escatológica desse texto. No coração de Jesus e no julgamento de Jesus. Porque Jesus agora está prestes a tomar um juízo sobre uma nação. E dentro desse contexto, existe uma questão também. João vivia num período que já os apóstolos já haviam morrido. Grande parte deles, só João estava vivo. E preso na ilha de Pátimos, debaixo de um governo rude, de um governo maligno, que passou por Nero, já com uma grande malignidade, e passa também por Domiciano, um homem maligno, um homem que se julgava ser Deus, tal como Nero. E dentro desse julgamento, nós entendemos dentro da história que esse reino matou muita gente, matou muito cristão, por apenas não colocar o governo romano, o Império Romano em primeiro lugar na vida. Eles entravam dentro das casas dos cristãos, pegavam os seus filhos e filhas, escravizavam, usavam-nos como objeto de satisfação sexual, usavam como serviçal, como pessoas que iriam trabalhar para o seu bel prazer. Enfim, eles eram escravizados por esse governo. Então eu imagino o coração de João chegando agora diante de Deus e querendo enxergar um juízo, e agora João não vê um juízo, João vê um cordeiro que estava na semelhança de um cordeiro morto. E de vez em quando o coração da gente dói, porque nós olhamos as coisas do nosso ângulo de vista e não do ângulo dele, e entendemos que Deus demora nas suas reações, entendemos que o juízo de Deus às vezes não é tão perfeito assim, e era exatamente isso que fez João chorar. Não há ninguém mais digno de abrir o livro, não há ninguém mais digno de fazer o julgamento a esta nação que tem matado os seus profetas, que tem matado os servos de Deus, que tem devastado e assolado as residências dos cristãos. Não há mais justiça, e o julgamento de Deus ele começa a partir do julgamento do Cordeiro. Ou seja, em outros termos, nós queremos que Deus faça julgamentos dentro da nossa visão, do nosso ângulo de visão, mas nós que precisamos ser a semelhança de Cristo, nós precisamos entender que ser a semelhança de Cristo requer de nós que os nossos julgamentos sejam semelhantes ao do Cordeiro, não do leão. Jesus, quando venceu as suas guerras, ele venceu como leão, mas quando ele foi realizar julgamento, ele julgou como cordeiro, e como um cordeiro que morreu por todos aqueles que seriam julgados. Então a gente começa a entender o coração a partir desse ponto, a entender o coração de Jesus. Que Jesus agora faz os seus julgamentos, mas agora ele julga pessoas pela qual ele entregou a sua própria vida
para que eles fossem salvos. Então a gente começa a mudar os nossos critérios, a gente começa a mudar os nossos pensamentos, começa a querer entender as coisas de uma forma um pouco mais ampla, entender as coisas não com o nosso senso de juízo, mas com um coração eterno de amor que tem sido revelado por Jesus a nós, do qual Deus espera que eu e você sejamos semelhantes. Então Jesus está aqui feito o julgamento. Dá-se a impressão que nada passa desapercebido dos olhos de Jesus. Dá-se a impressão que Ele não nos enxerga, que Ele não nos vê, que Ele não consegue se importar com as nossas causas. Dá a impressão que o nosso Jesus, que o nosso julgador, o nosso juiz, fiel juiz, como a palavra nos fala, dá-se a impressão que Ele não está sendo tão justo assim. A grande questão é, o julgamento de Cristo é um julgamento com o coração, com o ângulo de vista a partir do interior do coração da pessoa a ser julgada. E não da forma que nós às vezes julgamos. Nós não temos a capacidade de olhar o outro com a mesma visão, com o mesmo olho, com o mesmo ângulo de vista que o próximo tem. Porque nós não vivemos as mesmas situações. Nós não temos os mesmos sentimentos. Nós não sofremos as mesmas situações. Por mais que vivamos coisas semelhantes. Mas nós, por não termos essa capacidade, então Jesus diz de novo lá no capítulo 7 de Mateus, no versículo 1, não julguem, porque com essa mesma medida vocês serão julgados. E a partir de agora, o que eu faço, pastor? Comece a olhar para as pessoas com o olhar do Cordeiro. Pastor, e o que eu faço então com aquele que vive fazendo coisas que, no meu entender, desagradam a Deus? Ore por ele. Caminhe junto. Tente entendê-lo, tente se relacionar e entender o que ele vive, a sua situação. Resumindo, o que Deus espera de nós? Baseado dentro da palavra de Jesus, não julgueis. E a gente colocou até uma incógnita com relação ao que Paulo disse, e Paulo nos manda julgar as coisas. Então nós julgamos se as coisas provêm dele ou se não provêm dele. Mas quando se trata de reações, de sentimento, de coração, não julguem. Então, o que Deus espera é que nós consigamos ser a semelhança de Cristo. Não de Cristo o leão, mas de Cristo o cordeiro. Muito embora que existam circunstâncias em que você deva ser como um leão, guerreiro, lutador, passando por dias difíceis, passando por situações difíceis, e não se esmorecer e não parar pelo meio do caminho. Mas com relação aos nossos julgamentos, como um cordeiro, para olhar para as pessoas com o olhar daquele que padeceu por ela, aquele que se entregou por ela, aquele que deu a vida por ela. Então, pastor, o que eu faço? Não julguem. Você não tem capacidade para isso. Você não tem condições para isso. Mas procure a ter o olhar de Jesus em todas as coisas que você faz e começar a olhar para as pessoas com a perspectiva de Cristo. Que se hoje ele não acertou ou ele errou em algum dos termos, com a perspectiva de que um dia Deus verá o fruto do trabalho de Cristo e o trará para uma vida santa, irrepreensível e próxima dele. Então eu convido você a viver uma vida na semelhança de Cristo. Convido você a não partilhar de julgamentos que não provêm dos critérios de Cristo. Convido você a olhar para as pessoas com o olhar do Cordeiro e não mais com o olhar de um ser humano comum que, com as suas limitações,
não consegue sequer dimensionar o ângulo de vista do outro que está do outro lado da rua. Então Deus te abençoe e te ajude, e Deus nos fortaleça para que em nossas vidas, se houver algum tipo de julgamento, que seja um julgamento das coisas e das ações que nos compete julgar, e não de pessoas, de corações ou de motivações que nós não conseguimos entender e compreendê-las. Deus os abençoe. Eu quero orar com você nesse momento e eu peço que você feche os teus olhos aí no teu lugar e diga: Senhor Jesus, no teu nome nós nos pomos em oração neste lugar e entendemos que o Senhor é um Deus que trabalha desde sempre para que o aperfeiçoamento chegue aos nossos corações. E Pai, não nos permita que as nossas reações, os nossos julgamentos sejam feitos pelas nossas motivações ou pela nossa cosmovisão, pela nossa visão, mas que os nossos corações estejam prontos a compreender as pessoas e a entendê-las, porque as nossas motivações não são capazes, Senhor Deus, de discernir o tempo e o momento, e que esta pessoa talvez viva, que as circunstâncias que nos envolvem, ó Deus, a sua realidade ao fundo, mas nos ajude, Senhor, a ter o olhar de Cristo em todas as situações, a olhar como Cordeiro, a olhar como aquele que deu a vida pelo resgate do próximo, pelo resgate das pessoas que estão à nossa volta. Pai, no nome de Jesus, que Tua graça nos envolva e nos ajude a ter o Teu coração em todos os termos da nossa vida, em todos os tempos, em todos os momentos. No nome de Jesus oramos, que Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe você, a tua família, e que a graça de Cristo esteja sempre presente na sua casa, na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar com seus amigos e nos acompanhar nas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente você, que Deus abençoe a nossa nação e que a paz de Cristo esteja sobre todos nós.